Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Desperta Cast de hoje, né? Hoje, dia 11/5, quinta-feira chegou chegando e estamos iniciando aí, né? A caminhada e a etapa final da semana, né? Mais uma semana iluminada, abençoada, repleta de conquistas, repleta de movimentos de despertar da minha consciência. Espero que vocês estejam verdadeiramente aproveitando, né? Esse movimento, esse momento, né? De cada dia, todos os dias, aqui comigo, né? Aqui com o Tiago, no nosso Desperta Cast, a gente vai recebendo, né, às 14 horas, um convidado especial diferente, para que a gente possa ter um bate-papo instrutivo, né? Um direcionamento, um encaminhamento, né? Ontem uma conversa muito gostosa, né? Com o nosso trio angelical, né? E hoje vamos receber a nossa querida Liliane Moura. Liliane Moura, que vem trazendo para a gente muita informação sobre projeção da consciência astral, né? Fazendo também essa relação com a vida dela, com as experiências, né? Com os contatos multidimensionais, né? Liliane, que é muito estudiosa, né? Em ambos os assuntos, e tem agregado a gente, trazido para a gente, né, muitos direcionamentos em relação a esses contatos multidimensionais que ela acabou vivendo, né, uma experiência muito especial em poucas semanas atrás, né, através daquela viagem que ela fez para o Chile, né, e agora ela está explicando um pouquinho mais, né, trazendo para a gente alguns conceitos. Eu convido vocês, né, para seguir esse nosso movimento, para que a gente possa compreender cada dia melhor, né, essa vibração, essa sintonia, e junto comigo vamos construindo o nosso Desperta Cast. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais de transmissão, né? Instituto Amélia Rodrigues, YouTube e Facebook, Amor Fraterno, YouTube e Facebook, Web Rádio Namastê, Facebook, e Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos, Facebook, todo mundo ligadinho conosco. Também hoje temos a participação da nossa queridíssima Alice, né? Alice professorinha, né? Aquela que traz tanto aprendizado, tanta direção para todos nós. Alice, que vem trazendo a pílulazinha da turminha do bem. Seja muito bem-vinda, Alice, ao nosso Desperta Cast. Bem-vindo também para o nosso companheiro de todos os dias, o Arion, né? O Arion do Carlota Libertina, trazendo para a gente o tarô de todo dia, né? Trazendo a mensagem com os astrais, né? Trazendo ele que vem participando, contribuindo, complementando o nosso desperta, né? Fechando com chave de ouro, trazendo as reflexões, a sintonia certa para o nosso caminhar. E para iniciar o nosso Desperta Cast de hoje, eu vou convidar a nossa professorinha Alice para dar o tom, dar a vibração com aquela doçura para o nosso caminhar de hoje. Seja muito bem-vinda, Alice, a casa é sua. Olá, eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha para que esse vídeo atinja mais e mais coraçõezinhos. Vamos lá! Oi, meu querido amiguinho. Você sabia que temos sempre ao nosso lado um anjo protetor? Sim, eles são bons espíritos enviados por Deus para nos guiar e proteger. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Meu anjo protetor.
Sofia tinha 8 anos e morava com sua mãe em um grande centro urbano. Certo dia, Sofia e sua mãe Clara foram fazer compras em uma imensa feira de roupas ao ar livre. Clara divertiu muito e sua filha, para que não se afastasse dela, ao contrário, poderia se perder. Na feira tinha muitas roupas, de todos os estilos, cores e tamanhos, mas o que mais encantou Sofia foi a loja de roupas para bonecas. Enquanto sua mãe olhava um macacão, a menina se resistiu e correu até algumas brancas na frente para ver as roupas de bonecas. Entrou em uma barraca e outra, olhando distraidamente as roupinhas. Quando se deu conta, não sabia onde estava sua mãe. No meio de tantas pessoas a circularem, não sabia o que fazer e começou a chorar. Lembrou que sua mãe sempre diz que temos um anjo protetor, então começou a fazer uma oração sincera ao seu anjo para que ele conseguisse encontrar sua mãe neste momento. A dona de uma das barracas de roupa para bonecas viu Sofia chorando e foi verificar. A menina contou os prantos ocorrido e disse que não sabia o que fazer. Bate, a dona da barraca, acalmou Sofia. Ele disse que quando se perdeu algo na feira, os objetos são entregues na barraca de achados e perdidos, que fica no início da feira. Então, se ela havia se perdido da sua mãe, deveria ir até lá, pois seria onde sua mãe iria procurá-la. Betel levou Sofia até a barraca. Para a felicidade da menina, lá estava sua mãe, aos prantos esperando por ela. Clara agradeceu imensamente a Betty por ter auxiliado a sua filha. Ao irem para casa, Sofia compreendeu a sua mãe. Mamãe, sabe quem me ajudou de verdade a encontrá-la? Foi meu anjo da guarda. Bem na hora do desespero, fiz uma oração ao meu espírito guia. Pediu auxílio e na mesma hora apareceu a dona Betty. Verdade, filha. Precisamos confiar e agradecer sempre aos nossos anjos protetores, pois eles têm um trabalho incansável de nos auxiliar sempre. Que tal orarmos e sempre sermos gratos pelas bênçãos oferecidas pelos nossos anjos protetores? Assim você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo no coração e a gratidão é toda nossa, Alice. Um beijo para você. E a Alice que trouxe para mim, à medida que ela ia falando, ela foi me trazendo uma lembrança muito gostosa. Um momento que eu estava vivendo a parte do treinamento da psicografia, bem lá no início, aquele menino desesperado, sem saber o que estava acontecendo direito, sabe? Devorando o livro dos espíritos, o livro do médium, tentando explicar o que passava, né? E aí a Amélia já estava presente na minha vida, a Amélia já era Amélia, já tinha uma função de direção, só que a gente tinha só uma data de encontro naquela época, né? Então a gente fazia um trabalho juntos, né? Todos os domingos à noite, às 20 horas. E aí, todas as vezes tudo que acontecia ao longo da minha semana, eu ficava esperando aquele momento. E aí a Amélia vinha através da psicografia e trazia todas as histórias, explicando tudo o que aconteceu comigo relacionado a essa parte mediúnica. E isso foi parte quase de um ano de processo de desenvolvimento meu. E um belo dia eu estava lá incomodado, querendo que chegasse a hora, que tinha acontecido uma situação muito diferente para mim em relação a essa parte mediúnica, eu estava meio apavorado, e aí ela fez a brincadeira. Eu não sei por que você espera tanto para poder chegar ao horário de conversar comigo, porque se você soubesse que você tem um anjo da guarda só seu,
e que ele é muito mais dedicado e tem muito maiores possibilidades de te ajudar do que eu, você não esperava tanto tempo para poder chegar à Amélia, porque ele está ao seu lado e ele pode te ajudar em qualquer segundo que você precisar. E isso traz no livro dos Espíritos, ele traz uma explicação. Cada um de nós tem um anjo guardião. E é importante a gente reconhecer que esse anjo guardião já é um ser divino, como brincou a Amélia naquele dia. Ele está onde eu quero chegar. Então, por que você está me esperando se ele pode muito mais? E assim, ela me deu uma lição muito gostosa, porque o que ela trouxe no final dessa conversa que me marcou muito na vida? E tem mais, que se para eu poder me relacionar não só com o meu anjo, mas com vários outros anjos, a coisa mais importante que eu precisava aprender a fazer é me tornar aqui, fisicamente, o verdadeiro anjo das pessoas que cruzaram o meu caminho, dedicando, participando, sendo amigo, sendo companheiro, estando a serviço dessas pessoas. Eu não só tenho ao meu serviço o meu anjo, mas quando os de vários daqueles que eu estou contribuindo. E isso é um caminho de vida que vai mudar completamente a forma de sentir a nossa vida, porque quanto mais a gente se torna uma pessoa legal para alguém, maior é a composição angelical que está no entorno da gente, né? Isso muda as possibilidades de nós, seres mortais, né? Caminharmos por caminho, buscarmos caminhos mais leves, mais tranquilos, né? Quanto mais a gente está direcionado e rodeado de seres, né, angelicais, né? Maior é a tranquilidade do nosso caminhar. Então, é importante a gente reconhecer, né, não só a veracidade de termos esse anjo da guarda a nosso serviço, mas a importância de sabermos nos relacionar com ele no nosso caminhar cotidiano. Eu não preciso de ir na igreja para poder ter essa relação, eu não preciso de ir lá na casa espírita para poder ter essa relação, né? Liliane, que já está esperando aí, ela não precisa de ir lá no Chile para fazer essa relação. Essa relação é individual do ser dela. E é uma relação extremamente importante para a caminhada divina da gente, né? Então, que a gente saiba reconhecer a importância que temos na nossa universalidade, por termos tido a confiança de Deus de dedicar um anjo desse, né, para o nosso caminhar, para a nossa vivência e para a nossa entrega. Sejam bem-vindos, que na prática cada um de nós faz parte, né, desse círculo angelical, e que a gente saiba reconhecer isso com aquilo que a gente entrega na vida das pessoas. E quem é professora dessa entrega, quem tem feito tanta coisa legal por aí, espalhado tanta direção, é a minha querida amiga Liliane, que já está aí com um sorriso bem alegre. Seja bem-vinda, Liliane, a casa é sua. Vem aqui conversar comigo e vamos terminar, né, a nossa direção de semana passada. Muito obrigada, Fabrício, pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com vocês. Obrigada por quem também está assistindo. E a nossa querida Alice, que não tem como, né, negar essa presença iluminada, essa estrelinha maravilhosa, né? Me fez lembrar essa historinha quando minhas filhas eram pequenas e eu comecei a ter, elas começaram a ter experiências, né, de espiritualidade, e eu comecei a observar e acabei escrevendo aquele livro Viajando nas Estrelas, que são as experiências das minhas filhas quando pequenas. Claro que eu mudei nomes, fiz uma historinha, tudo para ficar uma coisa mais compreensível na nossa linguagem. E eu me lembro, acho que até já contei aqui, que uma das minhas filhas tinha 8 aninhos também, e a gente estava no jardim da casa do meu pai, e a gente estava ali tomando sol, brincando, e eu deitada na espreguiçadeira, e ela falava para mim assim, mamãe, o que tem aqui dentro dessa parede? E eu não dava nem bola, eu falava assim, filha, tem areia, pedra, cimento. Não, mãe, o que tem ali dentro, mãe? Eu falei, não sei, filha, por que você está perguntando isso? Depois de 3 vezes ela perguntando e eu não me tocando. Ela falou, porque uma amiguinha que estava conversando comigo agora, ela acabou de passar dentro dessa parede e sumiu. 8 anos. Então, eu fico pensando, né?
Puxa, tantos pais, tantas experiências essas crianças têm, né, Fabrício? Da espiritualidade presente na vida delas, e se a gente não se toca disso, a gente bloqueia, a gente corta essas percepções das crianças desde a infância, que nascem com os chakras totalmente abertos, né? E com o tempo vai, né, diminuindo, porque ela tem que ancorar na Terra, ela tem que vivenciar o propósito dela, aqui não adianta vir e ficar com tudo aberto no meio da escola, no meio de uma prova, conversando com os amiguinhos, então as coisas vão se fechando até que um determinado momento na fase adulta dela, caso ela vá ter algum propósito de vida relacionado a esse tipo de paranormalidade, espiritualidade, aquilo retorna para ela, né? E tem casos até que eu conheço também de que não fechou. Então continuou até hoje. Eu ia falar isso, que essa parte que eu falei dos estudos com a Amélia foi uma parte muito rica, porque eu não escolhi, as coisas aconteciam, era assim que funcionava. E aí acontecia, a Amélia vinha e trazia a direção de tudo que ia acontecendo, e assim funcionou. E aí daí ela me levava em alguns estudos, em alguns livros, e por aí vai. E uma vez, e funcionava assim também, quando eu ia em uma palestra, por exemplo, aí eu assistia uma palestra. Depois que chegava naquela palestra, aquele estudo da gente era voltado para o tema daquela palestra. Assim funcionava a nossa relação. Depois que eu parei de depender do papel, ficou muito mais legal, porque aí o negócio ficou mais didático. Mas uma vez ela trouxe uma fala que é muito legal, que ela falou o seguinte, isso que você falou, que tem um momento que tem que ancorar. Eu fiz esse questionamento, eu falei exatamente essa mesma fala sua, que não dá para ficar a vida inteira, a criança vai ficar perdida. Aí ela falou, na verdade, isso é um processo cultural, mas vai chegar um tempo que não vai ser mais necessário esse processo, porque, na verdade, a educação que a gente traz para as crianças é que traz esse caminho, é um caminho cognitivo e cultural, entende? Isso não é uma questão de uma escolha espiritual, e sim é porque a relação que a gente tem com o lado espiritual, ela tramita pelo cognitivo. Então, a verdade que, igual o exemplo que você deu, é isso que ela quis dizer. Você não cortou, no final da terceira vez você lembrou. E aí você foi lá e abriu aquela porta. Mas, na verdade, na maioria das vezes, a gente corta, e à medida que a gente vai cortando, a gente vai fechando esse cenário. Isso é natural, ninguém faz isso de maldade, mas é porque às vezes a gente não está conectado, às vezes a gente nem entende, e às vezes a gente não aceita. São vários os conceitos, mas a verdade é que a educação cultural da gente obriga a desconectar, né? Muitas das vezes, inclusive, por exemplo, vou pegar a base que eu tenho, que é a base da doutrina espírita. Na hora que você vai em qualquer cenário, em qualquer casa doutrinária, né? A primeira coisa que fala é que não pode, que não sei o quê. Ou seja, existe todo um conceito cultural que faz com que seja necessário esse movimento de desconexão. Ou seja, a gente, como isso que ela quer dizer, é como ser humano. A partir do momento que eu coloco no meu cognitivo que algumas coisas são erradas, eu corto essa relação, né? E depois, lá na frente, a gente precisa reconectar, entende? Essa reconexão e essa desconexão são movimentos, o que ela trouxe é isso, são movimentos cognitivos e materiais, e não espirituais. Exato. Exato. E deveria ser uma coisa, um processo natural, né, Fabrício? Daqui para frente, eu acredito que a humanidade, com a vinda também de essas transmigrações de espíritos muito mais, né, despertos nessa parte da percepção extrasensorial, acaba que realmente levando isso por uma vida toda, né? Mesmo que até tenha alguns pais que sejam totalmente radicais e contra a paranormalidade, a mediunidade, a espiritualidade, eu acho que a criança, quando ela traz isso muito forte dentro dela, e junto com os amigos espirituais, os mentores ou anjos da guarda, né, aquilo continua realmente num processo. E culturalmente, religiosamente, a gente acaba aqui realmente criando crenças e padrões. Por isso que o problema está mais nos adultos, que educam
os filhos do que as próprias Isso é o crianças. ponto, esse é o ponto, é isso aí. Esse é um ponto a ter que ser trabalhado, né? Mas eu acho que a tendência daqui para frente é a gente ter outro olhar sobre todo esse processo de desenvolvimento parapsíquico, né? Eu vejo isso muito claramente, sabe por quê? Nós moramos em uma cidade de 20 mil habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. No início, foi uma verdadeira confusão, o Fabrício com o movimento dele. Mas a vida do Fabrício continuou, veio a pandemia, e a pandemia guardou todo mundo dentro de casa, e as pessoas começaram a afinar com o trabalho por causa da internet, por causa da falta de opção, sabe? Tipo, sim. Era o que tinha, e aí o trabalho das cartas estava acontecendo de uma forma, tipo, completamente fora da curva natural que todo mundo está acostumado, ou seja, sem ser escondidinho debaixo da gaveta e de uma forma completamente diferente. E aí, isso deu a oportunidade das pessoas desmistificarem um tanto de coisa. No instituto que a gente atende hoje lá, entra gente de toda a religião, entra, sai, se sente bem atendida, às vezes vai uma vez só e está tudo bem, é um processo. Mas o legal é que as crianças da cidade, elas já têm uma identificação do Fabrício com essa parte. Então, é sempre comum delas me procurarem, contar as dificuldades que elas não conseguem falar com os pais, entende? Porque já existe uma abertura para a figura do Fabrício, porque aquele assunto ela pode falar com o Fabrício. Pode se abrir. Isso existe. Então, eu estou querendo mostrar que num ambiente menorzinho, onde é como se fosse um mundo diferente, né, do grande mundo, vai criando-se já um comportamento diferente, né? Não estou dizendo que isso é generalizado, mas já vai formando um meio diferente em que essas crianças, ao ter as dificuldades, elas já têm um recurso, e na hora que elas têm um recurso, elas se encontram. E daí para frente, os pais se sentem bem, por quê? Porque ajuda a organizar, né, as dificuldades de quem mais ama, e isso começa a formar um processo inverso. Né, porque que é o sentido disso, né? O sentido disso não é né? É simplesmente de trazer um movimento de evolução, né? E essa evolução, se ela caminhar só na base da matéria, não dá. A gente continuaria sem a roda, né? E sem o fogo. Eu vejo minhas filhas, que já são mulheres, né? Tem 20 e poucos anos já, cada uma já saíram de casa, e eu vejo até hoje a espiritualidade dentro delas, elas não seguem uma religião, uma doutrina, não, elas seguem a espiritualidade interna dela, da maneira delas, mas elas têm uma intuição, Fabrício, que eu nunca cortei quando criança, né, e elas trazem isso para a vida atual delas, diária, então, qualquer coisa que aconteça com elas estão conectadas, elas estão se observando, algo estranho está acontecendo e algo estou sentindo, e eu tenho que olhar para esse meu sentir, porque alguma coisa dentro de mim está me avisando algo. A gente pode chamar de nosso eu superior, nosso mentor, nosso anjo da guarda, nossa própria consciência, não importa, mas você dar vazão àquilo que você está sentindo, para que você possa recorrer, de alguma maneira, a uma solução daquilo que você está sentindo, e entender o processo, né? Tem um filme bem legal que eu lembrei agora, Fabrício, que chama, se não me engano, Paixões Alegres, eu acho, muito antigo, da década de 80. E lá aparece um casal que vai reencarnar e que eles precisariam se encontrar quando um deles fizesse 37 anos, que ele veio como artista e ela como uma pessoa que ia desenvolver brinquedos para crianças, brinquedos legais, assim, como é que chama aquela metodologia? Eu sei brinquedos, sabe? Brinquedos que as crianças usam e acabam se desenvolvendo. Não. Brinquedos... Bom, enfim, eu vou lembrar, depois a gente retorna. E aí eles reencarnam e ela faz a parte dela. Pedagógicos? Pedagógicos. Brinquedos pedagógicos. Eu não consigo parar, não, eu fico procurando. Foi a Amélia que te assoprou. É bem simples. Entenda, assim, ela conseguiu sentir a intuição dela e foi levada para que ela
começar a se desenvolver, com a ajuda dos pais quando criança, essa habilidade de montar coisas, montar peças. Aí ela teve a ideia de fazer isso para crianças. Porque antes dela reencarnar, ela fez um curso no período intermissível, no plano espiritual, exatamente dessas coisas, desses brinquedos pedagógicos, para ela, quando reencarnasse, intuísse melhor cada um deles. E foi o que aconteceu com ela. Mas o rapaz, não. Ele sucumbiu, ele se perdeu nas drogas, se perdeu na vida, ficou desempregado, bebia muito, ficava largado na sarjeta. E aí o amparador dele, o anjo da guarda dele, o filme todo aparece do lado dele, sentado assim, uma hora ele está largado na estrada lá, o amparador sentado olhando para a cara dele, e ele percebendo pela clarividência, achando que fosse uma pessoa física, falando, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Sai daqui. E ficava brigando com o próprio anjo da guarda dele, e o anjo da guarda com aquela paciência, com aquele amor incondicional, esperando ele desabrochar, esperando ele despertar, falando palavras bonitas para ele sair daquele buraco onde que ele mesmo se colocou, né? Porque ele sentia um vazio muito grande interno e não se encontrava. Então, esse vazio era a sensação que ele tinha de um propósito que ele não conseguia acessar. Então, o anjo da guarda estava ali, tentando tocar ele, né? Um pouco mais para ver se ele intuía alguma coisa. E demorou muito, demorou muito. E foi quando, depois de quase os 37 anos dele, que ele despertou, e aí, né, não vou dar spoiler do final, lógico, mas ele despertou para esse lado. Eu acho bacana comentar, porque os nossos amigos espirituais, eles devem ter uma paciência de Jó com a gente, Fabrício. Porque hora a gente derrapa, hora a gente segue em frente, hora a gente não quer mais saber da espiritualidade, hora você entra na vida, na materialidade, hora você quer competir, que você quer o teu trabalho. Então, eles devem pensar assim, puxa, quantos altos e baixos, quantas oscilações o ser humano passa, devido mesmo aos seus afazeres do dia a dia, da vida de cada um. Eu fico pensando, se um dia eu tiver que ser um amparador de alguém, oh, nossa senhora, vou ter que desenvolver uma paciência interna incrível. Uma vez eu tive um exemplo, eu já não sei de quem que foi, também nesse processo aí, que o exemplo foi o seguinte, assim, eu vou pegar, não foi dessa forma, eu vou traduzir da forma que você está trazendo. Pensa numa pessoa que está aplicando, uma pessoa preparada, uma pedagoga, trazendo um ensinamento para uma criança por intermédio dos brinquedos pedagógicos. Essa é a sensação deles. Entende? Eles não têm sofrimento algum. Esse esperar aí, ele é um processo natural. De alguém que percebe ver, mesmo nas quedas, um desenvolvimento. É isso que ela quis. Que brinca com o processo, não porque gosta da dor da gente, mas que compreende que aquilo ali é um movimento de crescimento natural. Esse processo, sabe? Esse sentido a gente não existe. A partir do momento que não existe, se a gente traduz a comparação para a gente, para as pessoas que têm o dom, pelo menos, conduzindo crianças, a gente vê exatamente isso. Às vezes dá um passinho e cai, e chora, mas a gente faz aquela festa, é esse o processo, né? Que é um processo natural de ver cada quedinha ou cada quedona como um processo natural de desenvolvimento, né? É legal a gente reconhecer isso. Sim. E antes de você... Não, pode terminar. Eles estão preparados para isso, né? Os amigos espirituais já sabem que a gente vai ter esse processo mesmo. Como a Amélia fala, eles já estão num patamar muito diferente do que a gente pode compreender, né? Ela brinca assim, é onde eu um dia quero chegar. Bom, eu quero dar boas-vindas para o pessoal que eu não dei. Que bacana. Maria Cláudia, seja bem-vinda, viu, Maria? Bom ter você conosco. Liara Silva, seja bem-vinda. Fabiana Fernandes, muito boa tarde, seja bem-vinda. Portal Iluminar, Alzira, né, Alzira? Seja bem-vinda, espero que tenha dado tudo certo com o carro. A Alzira teve um problema semana passada, não conseguiu chegar na live, o carro dela estragou. E aí,
estaremos juntos, viu, Alzira? Janaína Costa, seja muito bem-vinda. Luciana Antunes, seja bem-vinda. Beijo para você, Luciana. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Nilzeli Ferreira, boa tarde, seja bem-vinda. Érica Susukida, eu vou aprender, viu, Érica? Eu ainda estou falando com medo, mas eu vou ficar bom para falar, né? Isso aí. Fabrício é meio atrapalhado com esses nomes e sobrenomes. Lilian Chaeb, seja bem-vinda, Lilian. Lilian eu já aprendi. No início eu não falava Chaeb, não, eu ficava meio preocupado. Agora eu já aprendi, vou aprender todos. Fique com Deus aí e obrigado por ter vocês conosco, né? Boa Obrigada, tarde. eu agradeço a todos vocês também, da presença. Bom, então vamos dar continuidade, né, Fabrício, aos nossos protocolos de contato, que nós estamos finalizando, não hoje, mas na próxima a gente já finaliza esse tema. Depois a gente pode entrar em qualquer outro tema que vocês queiram que eu aborde, sempre dentro, lógico, né, dos temas dos meus cursos, que, para relembrar, seria a projeção astral, que é a experiência fora do corpo, seria a projeção astral também e o contato extraterrestre, que tem a ver com o tema de hoje, a bioenergia, o estudo dos corpos sutis, dos chakras, acoplamento áuricos, relações humanas junto com o diálogo, e a parte de percepções extrasensoriais, que seria toda a parte de intuição, inspiração, telepatia, clarividência, clareaudiência, para a gente poder desenvolver esses potenciais. Mas hoje a gente vai falar sobre mais, se der tempo, de mais 2 protocolos, que seria os portais interdimensionais, e depois o outro protocolo que seria já chegando a um contato físico com esses amigos das estrelas, né? Okay. Quando eu falo só amigos das estrelas, eu também estou abordando, Fabrício, não só eles que vêm das suas naves de lá para cá, mas aqueles que também já habitam o planeta Terra, que estão nas bases subterrâneas, chamadas de intraterrenos também, né? Então, não deixa de ser um extraterrestre que veio para cá, ficou por aqui. Aliás, todos nós somos extraterrestres, né? Nós vimos do cosmos, né? Então, mas só para a gente diferenciar esses protocolos. Eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando que você entrou nesse contexto, e quero também te fazer um pedido. Eu não estou seguro para falar de cor todos os protocolos, eu não estou com o papel que eu anotei aqui. Só para quem está entrando hoje, saber o caminho que a gente está seguindo. Tá. É uma coisa que eu quero te pedir. E eu quero entender esse conceito que você acabou de falar aí. Extraterrenos, intraterrenos. Eu quero diferenciar dentro da linguagem, né? Como que eu tenho dentro da minha concepção ambos os dois conceitos como naturais. No meu entender, na minha cegueira de todas as cegueiras do mundo, eu compreendo que são seres que também são espirituais como nós, sim, mas que habitam corpos físicos como a gente, mais ou menos da mesma materialidade, ao qual a gente consegue conceber a visão. A diferença destes para os demais é essa questão da fisiologia ser mais parecida. Seria por aí, Liliana? Ou eu estou perdida aí no conceito? Os seres extraterrestres, Fabrício, também, dependendo da raça de cada um deles, são muito parecidos com a gente na parte de fisiologia. Corpo físico, corpo espiritual, sangue, plasmas, órgãos físicos, chakras, tudo isso. Humanoides, vamos dizer assim, né? Pelo menos essa raça que nos contatam, quando eu falo nos, seria eu, Ricardo Gonçalves, esses espiritualistas. São muito parecidos. Então, esses intraterrenos também são muito parecidos com a gente. Pode ter uma mudança, assim, de altura, de orelhinha um pouquinho mais pontudinha, diferente, outras não, mas são seres que são remanescentes desde a época da Atlântida, que com o dilúvio também houve toda aquela história que afundou, e muitos foram migrando para o norte dos Estados Unidos, puxando toda a parte da América Central até a Antártida. E muitos vieram também da Ásia, que também faziam parte, isso nós estamos falando de muitos milhões de anos atrás. Ok.
E aí eles, como têm uma idade diferente da nossa, segundo eles, algumas raças elas têm uma idade de 5.000 anos, uma faixa de anos de 5.000 anos. Então, eles não esperam o corpo físico deteriorar, eles podem trocar de corpos quando está no momento, segundo Ok, eles. Esse tipo de ok, raça. Claro, tem um leque de possibilidades de outras raças com outro tipo de vida, né? E esses que estão nas bases intraterrenas, alguns são físicos, sim, e outros são espirituais, como se fossem ok, guardiões de locais ok, sagrados. ok. Então, A minha dúvida é essa, se eu defino, mesmo não existindo corpo, é só para eu também entender a podemos definir terminologia. É, intraterrenos. é isso que eu quero entender. Podemos. Por exemplo, na Serra da Canastra, aí perto de Minas. Na Serra da Canastra existem seres que são, para a gente, espirituais, que são considerados intraterrenos, Ok, que ok. guardam aquele local sagrado, Que, porque é um ok. local de um rodo de energia espiritual. E faz muito sentido num conceito universal, né? Exato, Isso. Eu exato. parto do princípio que, a partir do momento que eu abro para o que eu não posso Conhece? mais acreditar, né? Que eu abro para algo, né? A Sim, partir do momento que eu permito o conceito Deus, universo, qualquer que seja a consequência dessa permissão, sim. todas as outras, o Fazem parte. negar, ele não é justo, né? A Exato. partir daí, a gente precisa abrir um pouquinho a antena, e esse é o sentido do Desperta Cast, que a gente possa verdadeiramente facilitar o processo de Força. Pela busca, permissão né? das pessoas, né? Exato. Eu sempre falo que é importante a gente ter a mente aberta, né? Livre para poder buscar, pesquisar, estudar, experienciar. Não é só ficar na cabeça o estudo, não, mas tentar ter a experiência de fato daquilo que você está estudando. Esse é o Vivenciar, ponto né? mais importante das pessoas, né? Então, quando Ok, eu descobri, li os protocolos, que seriam formas que os extraterrestres usam, regras que eles usam para nos contatarmos, ok, né? Então, segundo, né, esse pessoal, e segundo o Ricardo Gonçalves, que foi um contatado direto deles, que ok. é desse livro desde o início que a gente falou, né? Sim, Protocolos de contato, né? Eles nomearam 10 protocolos, e a gente falou de ressonância, que seria aquela parte de você mantralizar, a gente usa muito o mantra OM, né? Ele é universal, ele é o faça-se a luz. Então, a gente mantralizar, fazer a meditação, fazer visualização de, por exemplo, formas geométricas que despertem o seu chakra frontal para uma comunicação. Então, visualizar um triângulo dourado no meio da sua testa, uma pirâmide, um losango, uma esfera de luz, não importa. Então, mantralizar a palavra paz, mantralizar a palavra de quem você mais gosta, Jesus, luz pura, ok. Om, Krishna, Om, não importa o nome, mas aquilo que ressona no seu coração. Isso seria um dos protocolos também. Depois vem o protocolo da telepatia, que é a parte de você começar a fazer um contato direto telepático com eles. Falamos da outro protocolo, que seria a experiência fora do corpo, que eles, através do nosso sono, eles puxam, tiram você do seu corpo, que seria a abdução extrafísica, em espírito, né? Em psicossoma. Já falamos sobre psicossoma também, Ok. que é a mesma coisa de espírito. E eles te tiram do corpo, você é abduzido, você pode ir até uma nave, de repente, conversar, sabe, sobre propósitos, sobre o planeta, podem te levar em algum outro local também. E falamos também deixa eu lembrar, ressonância, a telepatia, a E eu experiência. não tenho como te ajudar hoje, não, porque o meu papel não está aqui, não. Bom, hoje nós vamos entrar nos portais interdimensionais, que para eles, eles chamam de Chandras. Chandras são portais interdimensionais. Como que funcionam esses portais, Fabrício? Para que serve portal interdimensional? Portais são nodos de energia, de congruências, de campos energéticos, que dali pode abrir um espaço onde você pode acessar esse espaço e você pode entrar em contato com eles, não só nessa
vida terrena aqui, mas você pode se sentir levado até para um outro planeta, mas, na verdade, eles trouxeram a holografia planetária de algum lugar e está ali na sua tela mental, dentro desse Chandra, dentro desse portal interdimensional. E como é que ele funciona? A princípio, desde há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu comecei essa busca da espiritualidade com os protocolos, esses Chandras aconteciam para mim sempre em grupos de contato, grupos de diálogo que a gente saía para fazer uma vigília, vamos dizer assim, tentar um contato mais direto com eles e tentar um contato telepático também para psicografar alguma mensagem. Sempre num lugar muito mais tranquilo, da natureza e tudo mais, e com pessoas ali com o mesmo tipo de energia também. E aí eu percebia como que o Chandra se formava. Ele se forma como uma massa de luz branca, esfumaçada. E muitas das vezes é como se fosse um domo de luz, num determinado local, aonde nesse local nós podemos entrar nesse local e dentro desse local eles podem manifestar fenômenos totalmente diferentes do que você conhece, como, por exemplo, eles podem se materializar dentro desse portal, eles podem te abduzir para dentro de uma nave, para um outro planeta, próximo da Terra. Então, eles podem, de repente, tocar em vocês, né? Toca no nosso chakra frontal, toca em alguma parte do nosso corpo físico para dar um despertar. Então, tudo acontece dentro desse portal. Tem vários tipos de portais também, portal individual e portal grupal, que é chamado de Jimba. E esses portais é visível ao olho nu, você não precisa ser clarividente para ver. Ok. Você acaba vendo essa massa de luz sendo construída. Quando eu viajo bastante para Atacama, Monte Shasta, na Califórnia, em Curarel e no Chile, a gente está meditando e a gente começa a perceber os avistamentos das naves em conjunto ali na presença, você começa a perceber que está ali formando uma névoa esbranquiçada perto de você, perto do grupo. É onde eles podem começar a se manifestar. Esse portal também, para mim, em primeiro lugar, aconteceu quando eu era criança, que foi um portal extrafísico. Quando eu fui dormir e saí do meu corpo, já contei essa história aqui, inclusive, e eu fui tirada do corpo por eles emanaram em mim um tubo de luz. Esse tubo de luz é um Chandra, é um tipo de Chandra individual, onde eu fui sugada, o meu espírito foi puxado para dentro de uma nave. Então, esse também é um portal. E como desenvolver, né, de toda a espiritualidade, com todos esses anos, hoje o meu trabalho individual, quando eu faço em casa meu trabalho de meditação, de emanação de energia de paz, de amor para a humanidade, trabalho de bioenergia comigo mesma, né, trabalho com os meus chakras. Quando eu começo a fazer isso, e eu sinto a presença de algum deles, seja espiritual, seja à distância, seja eles na nave e me mandando alguma conexão intuitiva, olha, estamos aqui com vocês, potencializando, intensificando esse trabalho de você, teu trabalho aí. Eu comecei a aprender, Fabrício, a eu mesma desenvolver o processo de emanação através do meu duplo etérico, através do meu ectoplasma, né, que é uma energia mais densa que nós temos, contém o duplo etérico, ou o campo bioelétrico, que é aquela massa branquinha que a gente vê em volta das pessoas, que eu também comentei que eu seria a cola que gruda os nossos corpos sutis no nosso corpo físico, o espírito, o corpo mental, a nossa própria consciência, tem que estar acoplado e interpenetrando o meu corpo. Então, essa cola é o duplo etérico. E é através do movimento dessa energia acoplada na gente que a gente pode também exalar essa massa de luz esbranquiçada e formar também um portal interdimensional onde facilita a presença deles do seu lado ali naquele momento do seu trabalho de bioenergia, de meditação, de conexão, de emanação de amor. Então, não é só de lá para cá, mas também daqui para lá. Basta você querer, você produzir, você estudar, você aprender a fazer esse tipo de exercício e ter um propósito maior, um propósito universal, de uma cosmoética, né?
que seria a cosmoética? A ética que existe no cosmos, que existe no universo, que é o amor, é o respeito, é a equivalência. Então, quando você está conectada a esse propósito, a essa cosmoética, eles intensificam o seu processo de querer também emanar, através do seu campo áurico, essa energia e formar, assim, um Chandra também. Um Chandra pessoal, mas em conjunto com eles. Olha que interessante. Isso eu fui aprender muitos anos depois, foi coisa de 5 anos para cá que eu aprendi. E faz muito sentido. No potencial. E faz muito sentido que esse seja o caminho do propósito dos iniciais, né? Porque começa de poucos e o sentido de tudo é exatamente que possa chegar em todos, porque em algum momento lá na frente, todos esses processos vão se unir e formar um novo. E esse é o sentido dessa conexão, né? Tem um tanto de ideologias que se diferenciam, mas eu estou vivendo isso cada dia da semana com uma diferente, e na hora que eu vou sentindo, todas estão me levando no mesmo lugar, então eu estou em casa em todas, entende? E eu acho que é isso, o que difere uma da outra é porque são conexões e propósitos diferentes para poder chegar depois em algo comum a todos, é uma construção, né? Que se a gente olha para trás, a gente vê isso claramente, né? Conceitos que antes que eram, tipo, ditos divinos, né? Hoje são, né, verdadeiros, vamos falar, massacres, né? Então, existem diferenças de lá para cá, e eu imagino que isso, de alguma forma, é uma construção. Ao longo da sua explicação agora, foi me formatando um sentido na cabeça. Eu vou brincar aqui, mas brincando, falando sério, para entender a filosofia, né? Então, a partir do momento que busca se desenvolver, né, a frequência de comunicação, para que em algum momento vocês que fazem lá o grupo e conseguem lá, através de todos esses protocolos, que muitas das vezes são individuais, mas chega lá, junta-se tudo, né? E dali formata-se as comunicações que vão trazendo a orientação para os próximos movimentos, né? Eu estou tentando colocar na minha linguagem, aí chega aí um processo que você começa a trazer para o movimento individual, que é onde você está começando a chegar, né? É aonde que você consegue ter, né, um princípio, né, ou um conceito mais amplo dessa conexão, de forma individual, o que facilita o processo. Na hora que eu penso lá no meu movimento de desenvolvimento lá do meu trabalho de psicografia, né, eu compreendo exatamente um raciocínio cronológico, didático, né, de aproximação e de construção de uma relação. Aí eu estou fazendo um raciocínio, aí eu estou pensando assim, bom, então quer dizer que se eu não tenho, o Fabrício não tem os protocolos, né? A Liliane tem os protocolos. Faz muito sentido que se Liliane faz o movimento do protocolo e faz a conexão, pode ser que a minha psicografia traga a resposta para a Liliane. Eu estou fazendo só um raciocínio. Desde que Liliane tenha um propósito. Seria esse o sentido, né? Isso. Porque, como a mensagem vai sair, necessita de um caminho material. Eu não sou capaz, né, por uma questão natural, né, de propósito, né, pelo menos ainda, de ter essa conexão direta, porque eu ainda não correspondo ao movimento, né, mas isso não quer dizer que eu não possa ser um intermediário. Eu estou falando mas eu estou falando só brincando entre a gente, né, fazendo um raciocínio, né, porque muitas vezes a mensagem vem de outras conexões, e no meu ponto de vista, a partir do momento que Liliane consagra os protocolos com um propósito, né, justo, faz sentido que isso construa uma formação de uma comunicação legal, né? Porque junta-se tudo. Se existir a permissão, faz sentido que seja possível, né, Liliane? Exatamente. Esses protocolos foram construídos exatamente para que as pessoas, cheguem essa informação às pessoas que queiram, que sintam esse chamado interno e não sabem por onde começar. Muitas vezes eu já tenho amigos, Fabrício, que tiveram o primeiro contato com esses seres das estrelas, dormindo num sítio aqui no interior de São Paulo, onde simplesmente ela acordou às 3 da manhã com uma luz muito forte
nunca pensou nisso. Uma luz muito forte na janela, ele foi ver o que era, tinha uma nave pousada no sítio, 3 seres esperando ele, e ele saiu sem medo, e a minha amiga, que é a esposa dele, não vai lá fora, não vai lá fora, não, eu vou. Porque ele escutou o nome dele dentro da cabeça dele. Ok. Falou, fulano, vem aqui fora. E ele não teve medo, e ele foi. Ele poderia muito bem ter negado, tenho medo, não vou, e nunca mais ia ver isso. Mas ele foi, porque talvez ele quisesse ter uma curiosidade, porque ele nunca pensou nesses termos. E talvez no íntimo ele já tenha vivido outros protocolos que dão a ele, mesmo que inconscientemente, a abertura para poder chegar naquilo. Acontece com a gente na vida material, de repente a gente tem um comportamento ao qual a gente achava que nunca seria capaz de ter. Claro. E, naturalmente a gente vai se sair bem, né? Aquela pessoa, por exemplo, Fabrício, que ela nunca interagiu com a espiritualidade em termos de religião, filosofia, estudos. Então, de repente, você, para ter tido todo esse trabalho que você teve, esse percurso todo para chegar onde você chegou, eu te pergunto hoje, eu não te conheço pessoalmente, eu não sei quem é o Fabrício, a personalidade. Inclusive, nós vamos abraçar, viu? Pois é, né? Aliás, eu vi a Roseli ontem. Estava com uma saudade dela. E aí eu te pergunto, quem é o Fabrício de verdade antes da Amélia? O Fabrício era uma pessoa que era auto-observador, uma pessoa mais extrovertida e introspectiva, uma pessoa que gostava assim, de pensar, de analisar, de observar, uma pessoa, sabe, mais reflexiva. Sempre, sempre. Fabrício era assim? Era. E tem uma coisa muito legal que, na hora que você pega essa questão de que a gente não sabe qual é o preparo, que o meu primeiro chamado, eu falo, foi quando eu peguei o livro dos Espíritos para ler, porque eu nunca fui muito estudioso para leitura. Uhum. Eu sempre fui de aprender assim, ó, você fala, eu aprendo. Eu sempre fui assim. Na escola, meu caderno, a vida inteira, depois que eu tive autonomia para ser dono do meu caderno, ele sempre durava, a minha faculdade inteira foi um caderno só. Eu nunca escrevia, eu presto atenção. E dali eu capto. É assim que funciona a minha vida sempre. Quando eu peguei o livro dos Espíritos, eu brinco que foi o primeiro livro que eu li, de verdade. Todos os outros eu enrolei. Aquele eu li. E quando eu ia lendo, a sensação é de que aquilo fazia parte de algo de mim, mas não tinha explicação, porque eu efetivamente nunca tinha passado por aquilo. Então, é aí que eu estou querendo trazer, né? A gente não sabe compreender ainda, né? O que é isso, né? Na doutrina tem uma explicação, em outras religiões vão ter outras explicações, mas o fato é que tem uma parte que já é pronta. Eu não sei isso tudo que eu sei por causa das 2 lidinhas que eu dei no início do processo. Isso já estava pronto, de alguma forma, na hora que eu começo a falar, parece que eu sei o detalhe. Na prática, eu não sou merecedor de saber esse detalhe materialmente falando. Mas é como se a assinatura espiritual daquele livro fizesse parte da sua assinatura energética. Isso aí. Né? Ou seja por vida passada, ou seja por ao período intermissível entre vidas, não importa. Né? Mas aquela coisa interna estava ali. Com esse meu amigo, a mesma coisa. Algo dentro dele fez essa conexão para ele ser contatado. Para eles chegarem lá e falar com o Jean, com ele, eu quero falar com você. Então, você pensa, puxa, às vezes tem pessoas que seguem todos esses 10 protocolos a risco e não consegue nem ver uma luzinha brilhante no céu, não consegue sentir algo de percepção extrasensorial, mas está ali percorrendo os protocolos. Porque talvez, não o propósito, mas talvez a cooperação dele mediante a esse assunto, a essa agenda desses amigos, seja outra. Nem todo mundo vai psicografar, nem todo mundo vai ver, nem todo mundo vai ser contatado, nem todo mundo vai ser tocado por um extraterrestre, nem todo mundo tem uma Amélia. Então, cada um também tem uma história. Existem os protocolos para que a pessoa que queira estudar isso. É uma organização, né? É uma organização, exato. É uma construção. Uma troca de amizade com eles, de uma forma que você pode percorrer. Mas não espere disso
um final de que você vai ser contatado, vai ter telepatia, vai psicografar, vai... Às vezes não é o momento. Seu trabalho, às vezes, é outro, é só de realmente presenciar esse trabalho, esse fluxo e esse coleguismo, essa amizade entre o grupo também. Saber dialogar entre si, é isso que eles falam. É o maior protocolo que nós deveríamos seguir. E aí, na prática, a gente chega no que efetivamente é o final da história, né? É que no final de todos esses processos, qualquer que seja a linha de raciocínio, qualquer que seja a forma de comunicação, o final é exatamente para construir os melhores propósitos. Isso. É para contribuir. Então, para eu praticar os melhores propósitos, eu, na verdade, não preciso de nada disso. Exato. Entende? É aí que a gente tem que compreender. Se o Fabrício, antes de reencarnar como Fabrício, de repente estudou, como eu estava falando daquele filme que ela estudou para fazer pedagógicos, vamos que o Fabrício tenha estudado no período intermissivo, antes de vir, que queria chegar um momento da vida dele que ele queria ser um canalizador, um médium que psicografa mensagens. Eu quero, então eu vou treinar o quê? Você vai desenvolver no período intermissivo o seu chakra frontal, o seu chakra coronário, o seu chakra cardíaco, que é o amor incondicional, para você poder fazer a conexão também com seres mais sutis, né, entidades mais sutis. Então, isso tudo vale a pena, mesmo que a pessoa hoje aqui faça os 10 protocolos e não consiga resultado, já está gravado como assinatura energética na hora dela, quem sabe numa próxima vida, quem sabe num período entre vidas, e isso tudo vai se intensificando e a pessoa vai evoluindo naquela maturidade consciencial, vai evoluindo os seus chakras, seus corpos sutis, e aí acontecem essas grandes transmigrações de seres, de crianças que estão nascendo com muito mais, um despertar muito mais rápido, né, Fabrício? E entender os processos. Uma capacidade, inclusive, cognitiva que a gente, o Dr. Bezerra que fala, às vezes a gente confunde com um diagnóstico de um problema, mas a verdade é que não sabemos ainda traduzir tamanha diferença, né? E essa construção tem que ser o dia a dia. Não importa se você vai durar vidas, ou um dia, é a construção contínua. Será que a gente tem perguntas? Bom, deixa eu pegar aqui. Aos poucos, quando a turma estava escrevendo, eu não achei nenhuma pergunta, não. O Thiago também ajuda a vigiar. Eu acho que não tem pergunta, não. Está todo mundo aproveitando a aula, caladinho, com medo de perguntar e a professora xingar. Imagina. Então vai ficar para a próxima vez os últimos protocolos, porque... Não eu vou dar só... Posso fazer uma ou você prefere que eu faça na semana que vem? Não, pode fazer. Tá com o horário ainda está funcionando, está no jeito? Então, eu vou trazer assim, o que eu quero é criar na mente das pessoas o raciocínio do propósito, né? Porque a gente fala tanto sobre isso, mas, na verdade, como somos pessoas diferentes, né? Na verdade, vamos criar propósitos diferentes e que a gente vai ter 100% de certeza de que é o melhor propósito. E aí que gera confusão em todos os mecanismos ou todas as direções religiosas ou de fé. Por quê? Porque, na verdade, às vezes a gente reza, não, mas eu estou rezando direitinho, eu estou fazendo tudo, mas não está funcionando. Isso é muito conflituoso na cabeça da gente quando a gente está vivendo, porque por isso que eu acho que é legal. Primeira coisa da gente conscientizar num propósito, ele não pode ser do Fabrício. A primeira coisa que a Amélia falou comigo lá atrás, que todo mundo falava que minha vida ia ficar uma bagunça por causa desse negócio todo, e ela falou, não, eles não são você, não preocupa. Claro. Não preocupa com isso. A primeira coisa que ela falou é o seguinte, a primeira proteção, esse trabalho, esse movimento, ele não é para você. A partir daí você está protegido, porque aí você perde o interesse, o conflito de interesse.
Porque esse é um ponto que atrapalha o propósito da gente. Porque se eu sair por aí pedindo a Bélia, o doutor Bezerra, ou qualquer que for, para resolver o meu problema, danou, porque aí eu estou criando um propósito que não dá para poder ser justificado, né? E a gente vai conscientizando que esse propósito ele precisa ser comunitário. Por isso que tudo se começa de um agrupamento de pessoas. Se a gente parar e pensar, os núcleos religiosos, os núcleos filosóficos, não importa, nem precisa ter a religião, mas ele sempre vai acontecer e vai se fortalecer pelo agrupamento, porque daquele grupo cria-se um propósito. Perfeito. E aí vai se tornando algo de utilidade para mais de um. E aí faz sentido que Papai do Céu, ou Deus, ou Universo, ou Sol, Mãe Lua, seja quem for, faça o que tem que fazer para contribuir num movimento universal. Sim. Se a gente parar e pensar, vamos lá, a gente está dentro de um planeta só, mas não adianta a gente brigar, a gente vive em universos diferentes. Claro. Não tem jeito de ser igual, porque está todo mundo em caminho diferente. E se você observar, quando a gente se agrupa e cria um propósito, todo mundo fica bom. É verdade. Quando a gente sai do grupo, a gente tem dificuldade de ter a mesma relação. Então, o que eu estou tentando é que as pessoas entenderem o que significado desse propósito. Porque aí eu estou trazendo, primeiro, quando eu estou no grupo, eu estou melhor do que quando eu estou lá fora. Uhum. Eu estou ajustando um propósito de forma mais simples possível para que a gente possa reconhecer. Assim, independente de qual seja a conexão, né, que a gente busca para o nosso processo de elevação, ou de comunicação, ou de contato, então, a gente entender que esse é um ponto principal, né, para que as coisas sejam leves, justas e vitalícias, né, porque isso não tem que ser simples, e também não tem que ser fantástico, e também não tem que ser meu. Exato. A gente vai configurando. Aí eu estou trazendo o meu conceito, eu queria que você tivesse uma ajustada desses conceitos, para que as pessoas possam compreender. Né? Claro. Desde o dia que eu comecei a viver as minhas relações, eu compreendi que esse era o ponto. Então, meu combinado com a Amélia foi, bom, tudo bem. Eu já entendi que isso vai ser bom para as pessoas. E eu sempre tive uma relação de gostar de fazer coisas boas para as pessoas, mas eu preciso resolver a minha parte. Claro. E aí eu tive que mudar minha vida, porque esse foi o meu compromisso, porque eu descobri que se eu não mudasse, realmente o negócio não ia ser legal para ninguém. Então, tá, eu vou fazer o meu processo. Eu vou mudar o meu propósito. E aí sim a gente pode começar. Essa foi a minha única exigência. E aí eu vivi um processo de mudança, de readaptação a essas coisas. Isso é importante de ser conectado, porque não importa qual é a linha, o sentido sempre tem que levar para isso. Sim. Né? Cada um compartilhando um pouco de si. Né? E a gente só conhece um pouco da gente, né, Fabrício, quando a gente está na relação humana. Não é na relação com essa terrestre, na relação com a Amélia, na relação com os anjos da guarda, é na relação humana, que é no seu dia a dia. Por isso nós estamos reencarnados. E a base para todos eles, né, Liliana? Todos Exato. querem a mesma coisa. Claro. Né? Então, assim, eu acho que todos nós temos dentro de nós aquela luz. Alguns mais apagadinhos, uns mais, né, mais iluminados, outros mais... Qual que é o nosso processo? Quando a gente passa um paninho ali no vidro, a luz está ali. O cristal está aí, né? Está ali. Então, nós somos equivalentes nesse aspecto da existência dessa luz dentro de cada um. Aí eu acho que nós somos equivalentes. E diferentes no aspecto de ser humano, de cada um ter a sua própria personalidade, o seu chamado interno, o seu propósito na vida, o que você quer, suas escolhas que você quer fazer, né? Mas se for pegar a base da equivalência, é a luz interna de cada um. Então, eu acho que o nosso maior propósito é compartilhar um pouco de si com os outros. E aí sim você começa a se reconhecer através do outro. Então, o encontro de grupos, o encontro de amizades, o encontro na família,
toda essa parte, primeiro, é primordial, antes da gente começar um contato externo. Então, o mais importante é isso mesmo, é a gente se conhecer através da relação que nós temos com a vida e compartilhar um pouquinho de nós nessa relação. Sempre, eu acho que isso é a mensagem, acho que a gente recebe, né, do universo, é isso, é viver, viver. Viver e contribuir, né? Praticar, compartilhando um né? pouco de si. É isso aí. Tem até uma pergunta aqui, eu posso trazê-la ou você está com o seu horário? Pode sim, dá mais Pode? uns. Uhum. Você me dá o limite, tá? Tá. Eu não tenho, não. Vou pôr aqui, a Luciana está trazendo, nós vamos falar junto, você vai me ajudando aí. Tá. Luciana Antunes, trabalhei em uma casa espiritualista. Tinha a médica de cura do espaço. Ela deu o nome de Amélia Rodrigues. Como identificar se era ela mesma? Ou alguma entidade da falange dela? Eu acho que é legal, sabe por quê? Até que eu pedi você para estar junto, por quê? Apesar de estar Amélia, eu acho que isso serve para todas as relações de contato, né? E isso é o ponto principal. Muitas das vezes, a gente julga tanto que a gente deixa de ter o sentido mais justo que a gente tem dentro da gente, que é conseguir praticar a nossa própria razão. Eu tenho já uma razão. Então, independente de qual é o nome que dê aquela entidade espiritual, né, ou a identificação do extraterrestre, se ele é de uma classe, se é de outra classe, eu acho que nós estamos falando a mesma língua nesse sentido. É importante conceber qual que é a linha de direção, quais são as palavras, qual é o caminho que ele está direcionando aquele trabalho, qual é a linguagem de instrução, para onde está levando o caminho. É porque a gente precisa racionalizar o seguinte: se está levando para coisas boas, não faz sentido que não seja. Entende? É simples assim. Isso. É o contrário, e não porque eu preciso provar que porque isso nunca vai ter nunca. Eu faço cartas subjetivo, né? Semana, todas as cartas têm identidade, às vezes a pessoa assina, tem a letra, não importa. Tem um tanto de coisa que as pessoas identificam. Eu não sei quem que é quem, não faço a mínima ideia. Mas isso acontece. Mesmo tendo, eu não tenho como provar que é. Uhum. Não existe. Uhum. Essa exigência, ela sempre vai inviabilizar tudo. Tem que ser ao contrário. Por que não é? Porque não é. Porque não está me levando para um caminho do bem. Porque está falando coisas que não são legais. Eu vou pegar um ensinamento da minha filha, que um dia viu, né, o espírito. Ela tem também. E aí ela falou: papai, hoje eu aprendi mais uma coisa. Eu vi um espírito, mas o espírito pode parecer com outra pessoa. Porque era a imagem de vovô, que era meu pai, porém ele estava me pedindo coisas que ele não me pediria. Olha, você vê? Aí, a transfiguração. Aí ela veio, me falou e me pediu para poder ajudá-la. Esse é o ponto. Né? Como ela já tem uma direção, fica mais fácil a solução dessas coisas. Mas isso é comum. E o que eu quero mostrar é que o raciocínio é simples como o dela. Claro. Se aquele movimento espiritual se consagra como Nossa Senhora, gente, você está fazendo coisas especiais, lindas, e levando todo mundo a melhorar, qual que é o sentido dessa dúvida? Agora, não, mas ela não vai fazer, a gente não faz ideia porque, e a gente não precisa entender isso tudo, porque se a gente exigir de entender, não vai funcionar. Nenhuma criação, nenhuma nova ideia apareceu com certeza. Ela apareceu sempre com dúvida, e ela foi praticada até ser materializada. Então, essa exigência inviabiliza tudo de bom que a gente pode construir. Então, a verdade não está no não, e sim na autenticidade, na continuidade do sim. Se o tempo todo está legal, o tempo todo está me fazendo sentir coisas boas, o tempo todo está melhorando e ajudando um tanto de gente, com toda sinceridade, agradeça. E não questione, porque o questionamento não é justo. Uma vez que existe
né, uma direção lógica que traz uma entidade espiritual, né, ou ser de outro mundo, né, um ser interterreno ou extraterreno, ele não se disporia a ser uma pessoa ou um ser do bem e colocar o nome de outra pessoa. Claro, claro. O ponto principal é se é do bem. É daí que se acerta a identidade. E a identidade, ela não tem valor. A gente sempre... Não tem. É a mensagem, né, Fabrício? É a mensagem que é o mais importante. Na minha relação com a Mary, inclusive, a identidade foi um grande problema. Por quê? Você não queria nem saber o nome, né? Eu não sabia. E no livro, como eu vinha estudando pelo livro, o livro dos espíritos, o livro dos médios, lá falava que isso não era necessário. Então, de um dia para o outro, saiu um espírito que era indiano e veio a mentora, ela deu o nome de mentora. E aí ela encantou um tanto de gente com um tanto de mensagem bonita. E aí a casa que eu frequentava, que é a casa de Mãe Maria, uma casa espiritual, ela tinha um espaço para ler as mensagens que a Amélia fazia. Não era a Amélia, era a mentora. Sim. E aí todo mundo amava a mentora do Fabrício. Virou minha mentora. E aí, um belo dia, ela traz a psicografia e ela coloca qual era o nome completo, data de nascimento, data de falecimento. Ela deu toda a direção. Porém, o Fabrício, até ali, a única relação que ele tinha com a doutrina espírita é os dois livros do Kardec, o livro dos Espíritos e do Médiuno. Então, para mim, não significou nada. A Amélia Rodrigues, eu continuei assinando, em vez de mentora, a Amélia Rodrigues, e foi embora. Isso ficou por um tempo. Um belo dia, minha esposa cai na ideia, será que essa Amélia Rodrigues já existiu de verdade? E aí ela entrou no Google. E no dia que ela entrou no Google, ela me trouxe um grande problema, porque aí eu travei. Por quê? Tá vendo? Eu fiquei extremamente preocupado com a consequência daquele nome. Claro. E demorou muito para eu me libertar disso. No meio disso, ela teve que fazer uma psicografia de um livro, ela teve que trabalhar muito para eu poder confiar no que estava acontecendo. Claro. Talvez tenha sido a fase mais difícil da minha vida. O que eu quero mostrar é que a importância do trabalho dela era a mesma antes e depois, e as pessoas que eu convivia não conheciam a Amélia Rodrigues. Então, o valor dela naquele meio não existia. Então, ela já tinha valor antes e ela continuou tendo valor depois. Eu tive dificuldade no meio, mas a dificuldade era minha e não do trabalho dela. Eu julguei, critiquei, questionei, né, num sentido que, né, é o que todo mundo ainda fala até hoje, esse menino não tem nada a ver, né, esse menino nem estudou ainda a doutrina e tá vivendo essas coisas, entende? Nem aprendeu a fazer, isso é o que eu escutava, né? Quando veio o nome dela, eu tive pânico, porque eu já escutava isso antes. Já não era digno de fazer uma mensagem de psicografia, mas minha mão mexia sozinha. Agora, depois que veio esse recado, isso se torna. Então, eu estou falando para que ela entenda exatamente na essência, né? Que o conteúdo da Amélia é que dita que é a Amélia. E a importância dele para as pessoas e a vontade das pessoas receber cada dia mais. É aí que você diz... algum ser espiritual, qualquer que seja a linha de entendimento dessa relação, que esteja vivendo isso, ele não falaria mentira. Eu vou até dar um adendo aí para você, Fabrício, para Luciana, né? O próprio espírito Ramatiz, né? Tem a sociedade lá do Triângulo e da Cruz do Ramatiz, e eles, né, recebem psicografia do espírito Ramatiz e tudo mais. Eu já encontrei Ramatiz fora do corpo, ele já me falou várias coisas que eu poderia acordar e escrever a mensagem que ele me passou. Ontem mesmo, no grupo de estudos que eu frequento, que a Roseli foi conhecer, lá também recebem mensagens do Ramatiz. Então, o Ramatiz é um espírito que ele vai passar mensagem para quem ele quiser passar mensagem. Então, para que tiver propósito, né? Exatamente, se tiver o propósito. E se a mensagem for exatamente tudo que você falou, concordo plenamente com tudo que você falou. Eu posso amanhã depois sair do meu corpo e a Amélia Rodrigues vem falar, vem se apresentar para mim. Sou a Amélia Rodrigues, que psicografa com o Fabrício. Muito prazer, que bacana, bacana. Acordo e falo, nossa, Fabrício, essa noite eu vi a Amélia Rodrigues. Então, assim, isso não impossibilita
de eu querer escrever um poema que ela me passou fora do corpo, uma mensagem individual para mim, pessoal, né, para mim. Então, eu acredito, né, Luciana, que é o teor da mensagem, é a proposta da mensagem, é o sentimento da mensagem que faz com que você possa realmente acreditar se é ou não é. E é o que o Fabrício falou, o nome não interessa, o que interessa é a mensagem que ela está passando. Te faz ter medo, te faz sentir em conflito, tá errado. Que já é a negação. A negação, ela sempre vai estar certa, porque é impossível de provar. Exato. É impossível, né? Não tem jeito. Se você tirar uma foto lá com o extraterreno, vontade. Não tem jeito de resolver. Não tem jeito. Existia muito aí, acho que nem sei se ainda existe, todo mundo recebendo mensagem do comandante Astacheran. Astacheran era o comandante. E nós entendemos dentro desses estudos que existe um comando, uma energia, um comando de pessoas que trabalham um comando que se chama Astacheran. Então, assim, tem milhares de pessoas que trabalham com uma energia egrégora de Jesus, por exemplo. As pessoas falam, recebi Jesus, ou recebi uma mensagem de Jesus. Pode ser entidades que trabalham na energia de Jesus, que estão ali passando uma informação, pegando a egrégora da energia de Jesus. Então, tudo pode acontecer, desde que a mensagem seja para o bem. Isso é o mais importante. É isso que a gente tem que perceber, é o teor da mensagem, o que te faz sentir. A gente tem que cobrar menos e ter mais propósito. Né? Sentir propósito mais. Né? Em comum, propósitos universais. Né? Isso vai protegendo qualquer que seja a relação, né, que a gente está afirmando. Assim Exato. Também é na vida. Né? Se eu estiver relacionando com Liliane e eu com o meu interesse e ela com o dela, a gente não vai conseguir chegar em algum lugar. Claro. Né? Porque esse é um sentimento de individualismo e não de comunhão. Sempre vai dar errado em algum momento. Compartilhamento, né? É isso aí. É isso aí. Um beijo para você, se você quiser. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Thiago, Roseli, e vocês todos que estão aí com a gente. Até semana que vem. Fica com Deus. Semana que vem tem ainda a gente finaliza os protocolos. Beleza. Tá bom? Fica com Deus. Beijão. Tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, depois da aula, Liliane saiu apertada, tadinha lá. Eu prendi ela para danar. Ela sorriu e deixou, eu fui conversando, né? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui as comunicações de vocês. Eu tentei esperar ela sair para a gente não prendê-la mais ainda, né? A Luciana complementa aqui, né? Depois a mensagem dela. Tiago, desculpa, volta lá. Pode pôr, Tiago? Pode ficar. Pode deixar. Eu não sou terapeuta, nunca fiz curso. Ela dá um passe como se estivesse limpando os miasmas. Depois a linha. Ela nunca falou. Ela, não entendi, médico de cura. Só dava o passe. Ela nunca falou que é médico de cura, só dava o passe. É isso, Luciana. Criticar essas informações é uma perca de tempo. Na verdade, isso não significa nada. Se a informação existe, é porque tem que ser. Se ela não fosse essa informação, a verdade é que ela não teria vocês lá, você está entendendo? Se você tomasse um passe de alguém que está falando mentira, você não voltaria. Você entende o sentido? Isso dá a verdade absoluta, né? É o que você sente, né? Porque seja qual seria o nome daquele ser, que é essa parte menos importante, a verdade que você sente, aquilo quer dizer que ele está a serviço do divino. E se ele está a serviço do divino, é igual você. Você não entra na casa de Deus, aonde você consagra como casa de Deus, e sai fazendo sacanagem com ninguém. Assim também é a vida espiritual. Eles não vão consagrar algo divino, né, com maldade. Isso não é permitido. Então, se tem coisas que não são legais, se faz a gente se sentir mal, desconfiem sempre dos nomes, né?
não se afine pelos nomes, e sim pelos trabalhos. Os nomes vão se tornando verdadeiros pela consequência dos trabalhos. Acho que essa é a forma mais justa da gente relacionar, né? A Janaína está falando aqui. Eu vou deixar você, Thiago? Isso. Agora nós chegamos, né? A carta da Amélia Rodrigues, psicografada por você, era da minha mãe, sim. Do início ao fim, da assinatura com o coração que ela gostava de fazer tortinho. E o puxão de orelha. Ah, era minha mãe, sim. É legal até de eu aproveitar a informação que, na verdade, Jana, não é a Amélia que faz o trabalho das cartas, é uma falange espiritual chamada Amando os Corações dos Familiares Necessitados. Né? Claro que ela faz parte, ela está ali no meio da gente, né? Mas quem faz a parte do trabalho, né, quem organiza tudo é essa falange, e não é ela, no trabalho das cartas. Ela está comigo em várias outras atividades, né? Ela está comigo na hora das cartas, ela está ajudando, né, a organizar, mas o procedimento escrito da comunicação, ele é feito por outros espíritos, né? Uma vez ela trouxe essa informação, né, para mim através da psicografia. Tem mais alguma coisa para a gente trazer? Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda. Boa tarde, Eliane. Então, Fabrício, me esclarece. Por que é impossível alguém falar que psicografou Jesus? Eu não digo que é impossível. O negócio é ter coragem, né? Eu penso que é por aí. Essa relação, Eliane, vamos brincar assim. É igual quando a gente entra numa repartição de trabalho. As hierarquias, né? Eu acho que a gente vai chegar lá, sabe, Eliane? Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que eu contei pela primeira vez aqui no DespertaCast, nunca tinha contado. É porque a gente vive tanto enfrentamento, tanto questionamento, que essa parte, naturalmente, a gente tem um pouco de dificuldade de abrir, sabe? Então, eu acho que é mais por aí, é mais uma questão cultural, né? E uma questão natural, tipo, eu não tenho uma relação direta com ele ainda, eu não aprendi a fazer isso. Então, a gente precisa de algum intermediário, né? Como também a gente precisa de algum intermediário. Jesus, para muitos, é um intermediário para Deus. Se a gente parar para pensar, quando a gente está rezando, a gente reza com ele, a gente conversa com ele. Muitas das vezes, antes de conversar com Deus. Então, isso é um movimento que é construído pela base cognitiva, pela cultura e pelas crenças da gente. Então, os entes queridos são um instrumento para isso, às vezes, né? Os santos, né, na Igreja Católica, né, o Espírito Santo e por aí vai. São instrumentos, eu não estou nem criando o que é verdade, o que não é, o que existe, o que não existe, que não é o papel da gente aqui provar. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses são instrumentos, né, para que a gente chegue, né, na relação dele. Né? Então, efetivamente, ele está apto a conversar com todos nós, porque a capacidade evolutiva dele, né, quando a gente estuda essa relação espiritual, né, o que eles falam é exatamente isso, espíritos como Jesus, né, ele teria a capacidade de responder a todos nós. O difícil é que a pessoa que traria uma comunicação dessa, ela enfrentaria tanta rejeição, talvez é um processo natural de evolução dessa prática, ainda nós não chegamos lá, talvez, você está entendendo? Mas não é que a comunicação não possa ser feita, quer dizer que a gente não se afinou a ela, eu acho que é muito mais aí, ok? Se não tiver mais nada, Tiago já me deu o final da história, eu agora vou convidar vocês para escutar comigo o nosso querido Arion, né? O Arion do Carlota Libertina, trazendo para a gente o tarô de hoje. Seja muito bem-vindo, Arion, a casa é sua. Olá, querido amigo, querida amiga, espero que você esteja bem nesse dia de hoje. Vamos ver qual é a mensagem aqui das nossas cartas. Então, com 3 cartas, a gente começa aqui com a nossa carta da montanha, nossa carta da mulher e finalizando com a nossa carta do
do poço. Então, vamos lá, o que essas 3 cartas têm a nos dizer, né? Nesse dia de hoje, a gente precisa se conectar mais com o quê, né? Com o nosso interior, né? As nossas profundezas, o nosso feminino, a nossa intuição. Então, quem é a mulher, né? A mulher é o lado mais intuitivo, o lado mais sensível, o lado mais delicado. E nesse dia de hoje a gente tem que se fechar um pouquinho mais, né? Olhar um pouco mais para dentro, olhar um pouco mais para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para o nosso lado intuitivo, para o nosso lado espiritual. Então, quando foi a última vez que você parou e falou assim: eu vou ouvir o que o meu interior está me dizendo? Muitas das vezes a gente vai, né, a gente faz ali uma oração, né, a gente agradece para o universo, ou a gente pede alguma coisa para o ser divino, mas também, né, o divino ele está dentro da gente. Então, a gente também precisa aprender a ouvir o divino. Então, hoje, como é que a gente consegue acessar esse feminino, essa sensibilidade, essa intuição? Tira um tempinho do seu dia hoje para se fechar, né? Não para falar para o universo, não para agradecer, né? Nem também para pedir alguma coisa, mas só escuta, né? Tenta olhar para dentro de si e falar assim: o que eu estou sentindo? É algo bom? É algo ruim? Se eu pudesse nomear, eu nomearia como, né? Seria possível nomear ou será que não? Então, nesse dia de hoje, tira um tempinho, né? Talvez ali no chuveiro, né? Olhar para dentro de si sem pensar nada. Fala o que o meu corpo está tentando me dizer, né? O que a minha alma, o meu eu superior está me dando como resposta, né? Então a gente tem essa tendência de quê? Né? De querer se colocar para fora, de querer falar, de dizer as coisas, mas hoje é o dia de ouvir, né? Dia de ouvir o quê? Né, o que está se passando dentro da gente. Então, eu espero que nesse dia de hoje você consiga fazer essa conexão mais interior com você mesmo ou com você mesma, se conectando mais ao seu lado intuitivo. Então, deixa vir, né? Assim como as cartas, né, que é aqui, que eu não tenho tanta experiência assim na parte prática da coisa, eu olho as cartas e recebo ali uma intuição, né? Recebo ali uma mensagem. E você pode fazer da mesma forma, né? Olhar para alguma coisa ou simplesmente fechar os olhos e falar assim: o que o meu interior está me dizendo, né? Será que eu estou recebendo as respostas ali do divino, mas eu só preciso de um pouquinho de silêncio na minha cabeça para conseguir ouvir? Então, eu espero que hoje você consiga ter esse tempinho para ouvir o que o seu interior está tentando te dizer, né? O seu eu divino. Então, finalizando aqui, eu agradeço você, muita gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo, né? E te espero no nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima conversa. Até, né? E o Arion nada mais, nada menos fez que ensinar a gente a conversar com o anjo da guarda, né? Ele veio ensinar a gente a praticar, né, essa relação e consagrando aí o nosso bate-papo de hoje de forma muito instrutiva, né? De forma muito divina, simplificando verdadeiramente essa relação da gente, né, com esses seres iluminados que estão conosco aí caminhando, né? Então, hoje a gente fecha o nosso Desperta Cast de hoje. Um beijo aí. Karina Vasconcelos, acho que Karina esteve aqui semana passada no Instituto, na quarta-feira. Ela é de uma cidade vizinha. Ela teve, mas eu não a vi direito quando foi embora. Um beijo para você. Foi bom ter você conosco, viu, Karina? Fiquem todos aí com Deus. Uma boa quinta-feira para todo mundo. E até amanhã, né? Aqueles que puderem estar conosco, fazendo parte desse nosso movimento de despertar. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo para todos vocês.